Seja muito bem-vindo, meu nome é Arthur e você está no ETL2BI. Hoje eu vou trazer para você como criar uma carga incremental usando o ADF de uma forma mais genérica possível para conseguir englobar a maioria das origens de dados e destinos de dados. Lembrando que esse vídeo ele é voltado para você que tem mais conhecimento, que tem um pouco de contato já com a plataforma do ADF, do Azure Data Factory, mas você que está iniciando, não conhece o ADF, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar uma coisa legal, tem uma surpresa para você. Então fica até o final do vídeo, assiste o conteúdo para você ver como funciona a carga incremental e no final do vídeo eu mostro para você uma dica muito boa. Então vamos lá, deixa eu me diminuir aqui para eu mostrar para vocês. Para a gente fazer uma carga incremental que 90% dos projetos de ETL que vão chegar para você vão ser pedido carga incremental porque é o suprassumo dos ambientes de BI. Por N motivos aí, N benefícios. Para a gente criar essa carga incremental, nós vamos precisar, carga incremental de forma dinâmica. Lembrando que é de forma dinâmica. Então isso aqui é muito bom. Assiste aí e acompanha que vai ser muito útil para você. Para a gente criar essa carga incremental dinâmica, nós vamos precisar ter na nossa base, nenhuma das nossas bases, no destino ou na origem, uma tabelinha de controle de incremento. Eu chamo aqui de controle incremental, mas ela é basicamente uma tabela que vai guardar para mim, primeiro, quais as tabelas que vão fazer parte do ETL, qual é o campo de cada tabela que vai ser usada como parâmetro para eu trazer somente os dados que eu quero fazer a carga no meu destino, qual é o valor que esse campo tem lá na minha origem, o último valor que foi feito a carga. Aqui, no meu caso, eu coloquei um campo a mais chamado tipo carga, porque esse projeto em específico ele não está finalizado, mas ele vai ter tabelas que vão ser feito cargas somente full, Ou seja, vai ter um momento aqui que vai ter um registro que vai estar escrito full, e aí quando o meu pipe chegar nesse registro, ele não vai fazer esse controle de incremento e vai trazer todos os dados de novo, Deleta no meu destino e carrega tudo novamente. Isso serve para tabelas menores. E aqui eu tenho a minha query. Essa query aqui, ela é basicamente a consulta que vai ser feita na minha origem, A consulta que vai lá no banco de transacional do cliente pegar os dados. Essa query aqui, ela tem basicamente depois do from, ele vai ter um where, esse campo aqui maior do que esse valor aqui, para eu poder levar para minha base somente os dados que são maiores do que esse dado aqui, porque esse dado aqui ele é o último valor deste campo, desta tabela que está guardada lá na minha stage, no meu destino. Vamos lá, beleza? Tire um print aí, criem essa tabela, coloque um registro da sua primeira tabela aí para você treinar. E vamos lá para o ADF agora para eu mostrar como que funciona. Deixa eu tirar isso, voltar para cá, cancelar aqui, show, vamos lá. A título de curiosidade, se nós não fizermos esse pipeline dinâmico, a gente precisaria ter algo parecido com isso aqui, ó, que eu tenho um outro pipeline onde eu tenho um copy data, para cada tabela que eu vou fazer minha carga. Então aqui, cada quadradinho desse aqui é uma tabela. Para quem conhece o Proteus, é um sistema, um RP muito bom aí, diga-se de passagem. Ele tem o nome da tabela nesse padrão aqui, ó, SB1010. Cada código desse aqui é uma tabela diferente. Então, se a gente não fizer uma carga dinâmica igual eu vou mostrar para vocês aqui, nós teríamos que estar fazendo isso aqui, ó, um copy data para cada. Agora imagina, 1000 tabelas, 1000 copy datas diferentes. Mas só a título de curiosidade, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Carga incremental dentro do ADF. Show, vamos passar aqui pela estrutura para vocês conhecerem. O que a gente vai precisar fazer aqui dentro para criar isso aí? Show. Primeiro de tudo, a gente cria um pipeline do zero,
E dentro do pipeline nós vamos precisar basicamente de um lookup, né? Que é esse cara aqui, vou pesquisar, e um loop, né? Um for each. Vamos começar aqui primeiro pelo lookup. Esse lookup, ele basicamente faz o quê? Eu tô lendo aquela minha tabela de incremento que eu mostrei para vocês no início, né? Passei aqui a conexão e passei aqui qual a tabela que eu quero ler. Se eu vim aqui e clicar em visualizar dados, vocês vão ver que ele vai me trazer os dados lá daquela tabela. Vou esperar um pouquinho aqui, que é bem rápido. Show, tá vendo? Aqui eu tenho basicamente aquela tabela lá que eu mostrei para vocês no início do vídeo, com os mesmos valores. Beleza? Coloquei meu lookup, coloquei minha tabela, agora vamos para o for each. Aqui dentro do for each, a única coisa que eu preciso fazer, né, antes de entrar de fato dentro dele, eu preciso vir aqui em configurações e criar o meu activity. Esse activity aqui, ele basicamente está transformando em parâmetros, né? Pode-se dizer que seja assim. Qualquer coisa, se eu tiver errado, vocês me corrigem aí no comentário, pessoal. Eu basicamente estou fazendo com que eu passe para dentro do meu for each, através do activity aqui, os valores que o meu lookup, né, que o meu lookup retornou. Então, copiem e colhem isso aqui dentro do seu for each. Lembrando aqui, ó, em configurações, itens, né? Eu estou criando itens dentro do meu for each, porque lá na frente a gente vai usar isso. E criando itens e para jogar para dentro do meu for each. Show. Vamos lá. Fiz isso aqui. Vou deixar aí na descrição também. Vocês copiem e colhem. Beleza. Aí, aqui dentro do meu for each, eu tenho 3 atividades, né? Vamos aqui dentro do for each agora. Editar. E é aqui que a mágica acontece, galera. Aqui nós vamos ter um copy data. Vamos começar por ele, depois eu venho para esse outro lookup aqui, que aqui também é muito importante depois que ele termina. Aqui dentro do copy data, ele vai fazer o que? Ele vai navegar usando parâmetros, eu vou mostrar naquela tabela de controle de incremento. Como eu tenho 6 registros lá, o meu for each ele vai rodar 6 vezes e vai passar, cada vez que ele passar, ele vai me retornar, né? Ele vai deixar eu usar o valor desses campos aqui, né? Beleza. Aí, show. Como que a gente faz de forma incremental? Beleza. Aqui dentro do copy data, né? O que eu preciso passar? Joguei o copy data, vim aqui na origem do meu dado, eu passo aqui a conexão, né? Lembra que eu falei que é um Proteus, não é um banco de dados. Esse banco de dados aqui em específico é Oracle, né? Mas funciona com esse método funciona com 99% dos tipos de base. E aqui na consulta do dado, eu estou passando uma query, né? O copy data ele me permite eu passar uma tabela específica, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com consulta, porque nós queremos aquela query que está lá na minha tabela de controle de incremento. Nós queremos usar essa query aqui. Para eu usar ela, a gente vai clicar aqui em consulta, vem aqui em consulta, e o que a gente está fazendo aqui, ó? Criando a query de forma dinâmica. Lembra que eu falei que a gente precisava usar o retorno do meu lookup? O retorno do meu lookup ele é basicamente isso aqui. Quando você colocou aquele item aqui no meu lookup, vamos voltar aqui só para relembrar. Quando você colocou esse valor aqui, ó, dentro do lookup não, mentira, dentro do for each. Aqui em configuração, quando você preencheu esse comandozinho aqui, ele vai me permitir dentro do for each usar os itens desse cara. E é lá que nós estamos agora. Vou editar aqui de novo, dentro do copy data, passou a conexão, venho aqui em consulta e clico. Para vocês vai estar vazio, pessoal. Deixa eu deletar aqui. Deixa
Deixa eu deletar esse cara aqui, salvar. Para vocês vai estar assim, e aí vocês vão apertar aqui embaixo aqui, ó, adicionar conteúdo dinâmico, né? E aí vai vir para essa tela, que é onde a gente vai estar fazendo o uso do retorno do meu lookup. E aí o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou simplesmente usando um replace para poder eu ler a minha query. A minha query está aqui dentro. E aí eu estou substituindo essa string que está lá na minha query. Já vou lá explicar isso aqui para você. Estou substituindo isso aqui pelo conteúdo disso aqui, né? Quando lá no for each você colocou o item e escreveu aquele comandinho que eu te falei, ele te permite fazer isso aqui, ó. Item, abre, fecha parênteses, ponto. Se eu dar um Ctrl barra de espaço, aqui dentro eu vou ter os campos que tem lá na minha tabela de controle de incremento, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho isso aqui, ela é literalmente o conteúdo que está lá no meu campo de query. Se eu vim aqui de novo, item, abre, fecha parênteses, ponto, valor, é literalmente o valor que está lá na minha tabela de controle de incremento. Esse valor aqui, que é o que eu quero passar como consulta dentro do meu copy data. Beleza? Então, se eu tivesse somente isso aqui, por exemplo, eu já teria o meu campo de consulta dentro do meu copy data na minha origem pronto, preenchido. Mas como que eu sei qual é o valor da tabela, qual o valor do campo que a gente vai usar lá, né? Lembra aquele stamp maior do que aquela data que está lá na minha tabela de controle de incremento? Como que eu vou manipular isso? É literalmente dessa forma aqui. O que eu estou fazendo aqui? Simplesmente um comando de replace, aonde eu vou ler o valor que está aqui dentro, vou procurar esse valor dentro da minha query e vou substituir por isso aqui. Agora vamos voltar lá para a base, lá minha tabela de controle de incremento, para eu mostrar para você como que essa query que ela está armazenada aqui dentro da minha stage, né? Essa query, obviamente, ela tem que estar pronta previamente. Eu vou copiá-la aqui e vou colá-la aqui na frente aqui, só para a gente ver. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Vamos lá. O que aquele valor lá que eu estou procurando daquela query, ele está aqui dentro. Ele é literalmente isso aqui. Por quê? Isso não é uma regra, tá? Esse e-comercial, val e-comercial não é uma regra. É um método que eu criei aqui para poder eu usar o meu replace para ele procurar esse valor e substituir pelo conteúdo desse campo valor aqui, ó. Beleza? Então, toda vez que o meu replace aqui dentro do ADF encontrar esse conteúdo aqui, ele vai substituir por isso aqui. Ok, feito isso. Feito isso, ele vai... Beleza? Então, show. Feito isso aqui, ele vai conseguir construir a minha query do mesmo jeito que eu preciso, né? E aí ele vai substituir isso aqui, né? Por baixo dos panos lá, ele vai substituir isso aqui por esse valor que está aqui na minha tabela de controle de incremento, né? Esse caso específico aqui, eu estou fazendo uma conversão de tipo de dado, mas você pode simplesmente, né, no seu exemplo aí, fazer stamp maior do que uma data lá, né? 14/8, né? De 2025. Obviamente, respeitando a formatação do campo, né? Provavelmente vai ser ponto ou espaço, isso aí vai depender do como o seu dado está armazenado lá. No meu caso aqui, eu precisei estar fazendo isso aqui, né? Transformando para stamp, passando o formato da data aqui. Mas na sua essência, ela basicamente funciona dessa forma. Beleza, passei aqui o valor. E aí o meu copy data, ele vai rodar
com o conteúdo daquela linha específico. Aí, show, beleza. O outro ponto é que no meu destino, né? Aqui no meu destino, né, no sync, no coletor, se tiver em inglês o seu vai estar escrito sync. Aqui na tabela de destino do dado, eu vou ter que ter também, de forma dinâmica, o destino. Então, aqui, para você, vai estar também, né? Vai estar em branco. Vamos deletar aqui, ok. Ele também vai estar assim, ó, adicionar conteúdo dinâmico. E aí, lembra que eu falei do item? Aqui também eu vou passar item, abre, fecha parênteses, ponto, e a tabela. Se eu dar um Ctrl barra de espaço aqui, ó, eu vou procurar aqui a tabela. Entendeu? Então, aqui eu consigo passar de forma dinâmica também qual é o destino do dado, que é essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui, SA1010. Né? Beleza, passei a tabelinha. Vamos voltar aqui porque item, ponto, tabela. Beleza. Passei o meu item. E aí o mapeamento, né? Ah, Arthur, como que eu vou saber qual que é o campo que o campo na origem corresponde ao campo no destino? Pessoal, isso aqui é bem importante. Como a gente está numa camada de staging, né, onde a maioria das cargas incrementais ela é feita ali na sua camada de staging, a gente sempre preserva para poder trazer o dado para stage da forma mais fiel possível que está na sua origem, né, sem tanta transformação. Então, a minha tabela de destino ela vai ter exatamente o mesmo nome de coluna e exatamente a mesma ordem que o meu select aqui na minha tabela de controle de incremento tá. Então, aqui tá vendo que ele começa a um nome, a um estado, a um num, a um código município, a um COD. Então, quando a tabela foi criada lá na minha staging, eu criei ela exatamente com essa mesma ordem. Se tiver diferente, não funciona, vai dar erro, vai botar dado de um campo num outro campo. Então, isso aqui é bem importante. Quando você for fazer essa controle de carga incremental, crie a tabela no seu destino exatamente da mesma forma como você está fazendo o seu select aqui, para funcionar legal. Beleza? E aí você não precisa passar o mapeamento aqui, né? Só põe a query e coloca a tabela de destino. Pode deixar o mapeamento em branco. Desse jeito já vai funcionar sua carga incremental. Ele já está rodando, já vai funcionar. E aí agora tem uma outra parte muito importante. Qual que é? Como que eu vou saber a próxima vez que esse pipe rodar? Como que eu vou saber qual que é o valor agora que ele vai precisar fazer, né, o stamp maior do que tal valor? Depois que eu faço todas as cargas, né, todas não, mentira, que ele está dentro do lookup. Depois que eu fizer a carga da SA1010, eu estou fazendo o quê? Acabou a carga, aqui eu tenho dentro do for each um outro lookup, que ele vai fazer o quê? Eu estou fazendo uma query dentro do destino do dado, né, dentro da tabela de destino, de forma dinâmica também, que eu estou fazendo uma query aqui, pegando qual que é o máximo valor do meu campo stamp na minha tabela em questão, né? Novamente, estou usando lá os itens que o meu primeiro lookup retornou, né? Item campo, que é esse campo aqui, e item tabela, que é essa tabela aqui, né? E aqui eu estou criando uma query, né, usando a função concat do próprio ADF, e essa query ela está fazendo basicamente isso. Eu vou traduzir, né, para vocês aqui. Ele está fazendo select max stamp. Aí aqui eu estou nomeando ela para último valor
from, o meu esquema e a minha tabela, né, que seria S1, SA1010, né? Beleza? Peguei esse dado, se eu vim aqui, ó, no visualizar, né, como ele tem parâmetro, eu vou passar aqui só para a gente ver o que ele retorna, né? Então, o meu campo é o stamp, eu vou colar aqui, e a minha tabela é a SA1010, eu vou colar aqui de novo. Se eu der um OK aqui, o meu lookup, ele vai me retornar o valor, né? Então, esse cara aqui, ele é o último valor, né? É o maior, né, valor, max, o maior valor do meu destino de dados. Então, eu vou usar esse valor aqui para fazer o quê? Para ir lá na minha tabela de controle de incremento e fazer um update. Esse cara aqui, eu vou pegar esse dado e vou gravar ele aqui, né? Aí, isso, na próxima etapa aqui, é uma etapazinha de script muito simples, com simplesmente um update, também de forma dinâmica, né? Eu vou abrir ele aqui para você. E aqui eu estou fazendo, de novo, a mesma lógica, né? Usando o concat para eu construir a minha query, né? Onde eu estou fazendo o update, controle de incremento, setando o valor, né? Setando o valor, que é o meu activity, último valor, né? Output, first row, último valor. Vocês podem dar um print aí, eu também vou deixar na descrição para vocês copiarem. Esse cara aqui, ele é o retorno do meu lookup. Se eu clicar aqui, se eu não me engano, eu consigo ver aqui, ó, saídas de atividade. Controle de incremento, eu quero o último valor, que é o nome do meu lookup anterior. Vamos cancelar aqui, ó. Eu dei o meu lookup, o nome de último valor para o meu lookup anterior, e aqui dentro do script eu consigo vir aqui, né, e pegar aqui, ó, saídas de atividade. Eu vou pegar aqui, ó, último valor, first row, né? Então esse campo aqui é o que eu estou passando aqui, né? E aí depois eu só dou um ponto ultival, que é último valor, que eu dei o alias para a query, beleza? Estou concatenando com o resto da query aqui, ó, where tabela, né, que é essa tabela aqui, for igual a concatenando aqui com o meu item tabela, que é o item que o meu primeiro lookup está retornando. E aí, depois que ele executar isso aqui, ele vai atualizar para mim esse campo aqui. E aí terminou o primeiro ciclo. Foi onde ele fez essa primeira linha. Depois que ele terminou esse primeiro ciclo, o for each vai executar esse, depois esse, e assim sucessivamente até terminar todas as tabelas do nosso ETL, né? da nossa fase de staging do nosso ETL. Então, é isso aí. Um exemplo genérico de carga incremental usando ADF. Mas, Arthur, por que você está usando dessa forma? Lembra que eu falei no início do vídeo que é basicamente uma forma genérica de estar fazendo um controle de incremento dentro do ADF? Porque esse exemplo aqui eu mostrei para você, a gente está usando bases Oracle, né? E como a conexão, as funcionalidades que o ADF entrega utilizando base Oracle, ela é um pouco mais limitada. Se eu tivesse usando bases SQL Server ou Azure, ou as bases dentro da própria Azure, eu tenho uma série de outras funcionalidades dentro do ADF que me permitem fazer uma carga de controle incremental de uma forma diferente, até com menos etapas. Entendeu? Então, por isso que esse vídeo ele é focado para te entregar uma forma genérica de fazer controle de carga incremental usando ADF. Beleza? E agora, você que ficou até o final do vídeo aí,
A surpresa é, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um parceirão meu que ele mostra do zero ao ninja, né, como a gente gosta de falar aí, como criar o seu ADF, como configurar as fontes de dados, tudo. Então tá bem detalhado lá no vídeo dele. Acessem lá, se inscrevem no canal dele também, que o Edilson aí, um abraço Edilson. E lá tem ensinando certinho como você criar. Então se você está começando do zero, vai lá no canal dele, assiste o vídeo dele, cria o seu ambiente de ADF dentro da plataforma Azure. Depois assiste esse vídeo aqui de novo e cria sua carga incremental. Beleza, pessoal? Você ficou até o final, muito obrigado. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. E aí, esse projeto aqui em específico, ele vai ter muita coisa. Então, ativa o sininho, porque vão ter mais dicas aí, mais formas de estar fazendo várias outras coisas utilizando a ADF base Oracle. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.